No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio 123 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Leonardo da Vinci, do autor Walter Isaacson. Com base em milhares de páginas dos impressionantes cadernos que Leonardo manteve ao longo de boa parte da sua vida e nas mais recentes descobertas sobre sua obra e sua trajetória, Walter Isaacson, que também é biógrafo de Einstein, de Benjamin Franklin e de Steve Jobs, traz uma narrativa que conecta arte e ciência e revela alguns fatos inéditos sobre a história do grande Leonardo da Vinci. Mas um dos objetivos do autor também é tirar esse mito de super-humano, de gênio, que muitas vezes é atribuída erroneamente a Leonardo da Vinci. Afinal, Leonardo tinha algumas características bastante palpáveis que nós vamos ver com detalhes durante este episódio, como uma curiosidade muito forte, uma enorme capacidade de observação, uma imaginação muito fértil e uma vontade de estudar, no mínimo dos detalhes, diversos assuntos diferentes. Leonardo criou duas das mais famosas obras de arte de todos os tempos, A Última Ceia e Mona Lisa. Mas ele se considerava apenas um homem da ciência e da tecnologia. E, curiosamente, uma das suas maiores ambições era ser reconhecido como engenheiro militar. Leonardo tinha uma paixão enorme para aprender sobre diferentes assuntos. Uma das suas grandes características que vamos ver durante este episódio. Este livro, que contém mais de 700 páginas, traz detalhes impressionantes sobre a história, a vida, as obras de Leonardo da Vinci. Mas mais importante do que isso, o que queremos trazer neste episódio são as características, o comportamento que Leonardo teve durante a sua vida para conseguir criar importantes obras e que você, empreendedor, também pode aplicar na sua vida. Então fique ligado que está começando agora o episódio 123 com o livro Leonardo da Vinci. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 123. E hoje vamos falar de Leonardo da Vinci, em mais uma biografia escrita por Walter Isaacson, que é um dos autores americanos reconhecidos como uma das maiores autoridades internacionais no que se refere a biografias. Ele que já escreveu sobre a vida de Benjamin Franklin, Albert Einstein e também de Steve Jobs, que já foi resumida por nós, agora faz uma imersão na vida de Leonardo da Vinci. Ele viajou para Madrid, Florença, Paris, Milão, Seattle, Londres e foi até no castelo de Windsor para fazer a sua pesquisa. Mergulhou em teses de doutorados e também nas mais de 7.000 páginas que o próprio Leonardo da Vinci escreveu. E aqui já fica o primeiro insight do livro, o primeiro insight que é muito útil até os dias de hoje para principalmente as pessoas que querem empreender. Faça anotações, mas não qualquer tipo de anotações. Aprenda a fazer anotações como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vivia em uma época onde o papel tinha um custo muito alto. E a tinta da caneta, diferente da tela do computador ou do celular, não podia ser apagada uma vez que escrita.
Isso fazia com que ele pensasse e desenvolvesse a habilidade de fazer anotações extremamente precisas e resumidas sobre diversos assuntos. Ele andava sempre com um pequeno bloco de notas no bolso e tomava nota de tudo que gostaria de aprender, por exemplo, fazendo listas, anotava lembretes, anotava fatos curiosos sobre tudo que observava no mundo e tentava de todas as formas descrever as experiências que ele realizava, as habilidades que ele tinha, principalmente no que se referia a técnicas de pintura e de diversas outras áreas do conhecimento humano. Se Leonardo da Vinci vivesse nos dias de hoje, ele ficaria deslumbrado com a facilidade que o ser humano tem hoje em dia para fazer anotações. Papel é abundante. Qualquer celular hoje em dia, por mais simples que seja, tem um aplicativo que é um bloco de notas infinito. E para quem quer levar mais a sério a técnica de fazer anotações, existem aplicativos mais sofisticados e ferramentas que permitem capturar qualquer tipo de insight, como uma que eu utilizo muito, que é o Evernote, que tem a versão para computador e para dispositivos móveis, e também o aplicativo Pocket, que é um plugin que você instala no seu navegador e permite com que você grave qualquer página ou texto da internet de maneira muito simples. Então, hoje em dia, não é preciso nem escrever para fazer anotações e capturar insights. Gustavo, e nessas primeiras informações sobre a infância e juventude de Leonardo da Vinci, nós já vemos algumas semelhanças com muitos empreendedores de sucesso que já falamos aqui no Resumo Cast. Vale ressaltar essas características que acabam sendo comuns em grande parte das pessoas de sucesso. Começando pelo fato dele não ter seguido um modelo de educação formal, tradicional. Ele foi autodidata em tudo que ele aprendeu na vida. E olha que não foi pouca coisa, como veremos neste episódio. Leonardo buscou conhecimento e informação em assuntos completamente diferentes de uma forma muito profunda. Mas ele não se limitou ao modelo tradicional. E muito provavelmente, se ele tivesse seguido o caminho tradicional, ele não teria descoberto tantos assuntos e tantas coisas diferentes. Ele era, de certa forma, um rebelde, assim como grande parte dos empreendedores e pessoas que buscam fazer coisas diferentes, fazer coisas em caminhos diferentes, sair do senso comum, sair dos padrões limitados pela sociedade. Ele, literalmente, foi contra todos os padrões da sociedade naquela época. E ele não se preocupava com isso, ele não estava preocupado em querer agradar outras pessoas. Ele tinha a sua originalidade. Leonardo também começou a praticar desde muito cedo. Ainda menino, ele já desenhava e já pintava. O que nos remete a uma outra característica que já vimos aqui no Resumo Cast também, sobre a importância de desenvolver um talento com uma quantidade de tempo bastante significativa. Ele não nasceu unicamente com o dom para uma habilidade ou para um talento. Ele desenvolveu esse dom ou esse talento desde a infância com muita prática. Aos 16 anos, inclusive, ele se tornou aprendiz de um famoso pintor e escultor florentino da época. Ou seja, ele desde muito cedo praticou, ele desde muito cedo estudou, ele desde muito cedo buscou mentores e referências naquilo que ele tinha interesse de aprender e começou a praticar desde muito cedo. Características essas que já vimos em grande parte das histórias de empreendedores de sucesso. Eram rebeldes, eram inconformados, eram contra o padrão da sociedade, eram famintos por aprendizado, por informação mesmo fora do modelo tradicional,
e começaram a praticar desde muito cedo. Leonardo nasceu em uma cidade da Itália chamada Vinci. Por isso, ele é conhecido como Leonardo da Vinci. Ele foi um filho que nasceu fora do casamento. Seu pai era um tabelião. E por ser um filho bastardo, Leonardo não foi para a escola. Desde a sua infância, a curiosidade, como vamos ver em demais insights desse episódio, sempre foi aguçada na mente de Leonardo. Ele nasceu no século XV, que, segundo o autor, a raça humana foi presenteada com uma grande invenção de Gutenberg, a prensa, que nada mais era que uma máquina que facilitava a impressão de livros. Ou seja, a partir de então, os livros tornaram-se mais e mais populares. Mais pessoas aprenderam a ler. E, consequentemente, mais pessoas começaram a escrever. Era uma época em que o mundo estava ficando mais criativo. E também, especialmente em Florença, que é um dos locais que Leonardo viveu grande parte da sua vida, a sociedade era extremamente tolerante em comparação com as outras regiões do mundo. O autor descreve Leonardo como sendo um desajustado, filho ilegítimo. Leonardo da Vinci era homossexual, vegetariano, canhoto, o que era uma bizarrice para a época, e como se não bastasse, as pessoas achavam que ele era muito disperso. Mas a sociedade em Florença não se importava com isso. A conclusão do autor é que, para se construir um ambiente criativo, é necessário que haja tolerância a ideias e conceitos que talvez não sejam muito comuns, que talvez não sejam o que as pessoas estão fazendo ao seu redor, aliado à inovação. E esse cenário pode ser verificado em diversos momentos históricos. Um dos mais famosos foi na Califórnia, na área de São Francisco, quando invenções importantes como o microchip e até mesmo a internet surgiam em um ambiente extremamente tolerante, onde os hippies pregavam o final da guerra e onde a democracia aflorava. E foi esse momento histórico que acabou dando origem ao que mais tarde veio a se conhecer como o Vale do Silício. Então lembre-se, para estimular a criatividade e as mudanças, é preciso inovação e tolerância. Por que o céu era azul? Esse era o tipo de questionamento de Leonardo da Vinci. Ele era incansavelmente curioso. A principal característica dele era justamente a sua curiosidade. Ele queria saber por que razão as pessoas bocejavam, como a luz é processada pelo olho e como ela influencia a perspectiva em uma pintura. Esses detalhes e essa curiosidade que ele tinha fizeram com que ele criasse obras tão incríveis como ele criou. A busca pelo conhecimento que ele tinha era simplesmente pelo prazer da busca. Ou seja, ele tinha uma vontade tão grande de aprender e uma curiosidade tão forte para entender por que as coisas funcionavam daquela maneira, que justamente ele fazia isso por prazer, ele não fazia isso como uma obrigação. E nem todo o conhecimento para ele precisava ser útil. Esse é um ponto muito importante, muita gente questiona isso nos dias de hoje. Por que você está estudando sobre este assunto? O que este assunto vai trazer de benefícios para o seu trabalho, para a sua profissão? E o Leonardo, assim como outros empreendedores, como o próprio Steve Jobs, estudavam sobre coisas aparentemente sem conexão com aquilo que eles estavam fazendo.
E justamente quando muita gente questionava por que ele perdia tanto tempo estudando coisas que não faziam esse aparente sentido, nós entendemos depois o porquê do sucesso das suas obras. Ele estudava incansavelmente sobre coisas como anatomia, como a sombra da luz, como os pássaros, como o coração, como a ótica, botânica, geologia, o corpo humano. Ele queria saber todos os detalhes dessas coisas porque isso ia influenciar diretamente na criação da arte que ele estava fazendo. Ele sempre cruzava estudos de arte e ciência, sempre alternando diferentes disciplinas, diferentes assuntos, e com um foco muito grande nos detalhes de todas essas coisas. Ele maravilhava-se literalmente como uma criança, e ele observava tudo ao seu redor. Observava as pessoas, observava os problemas, observava o mundo. E é justamente essa uma grande característica de todo empreendedor. Observar as coisas ao seu redor, observar os problemas, observar o mercado, observar as pessoas, observar o mundo. É justamente essa curiosidade, essa observação e essa busca incansável por conhecimento que faz surgir grandes obras, como foi o caso de Leonardo da Vinci e como é o caso de grande parte dos empreendedores de sucesso nos dias de hoje. Leonardo da Vinci, ele tinha uma curiosidade como ninguém. Ele era obcecado por estudar e conhecer a fundo o corpo humano, a natureza, os animais, as cores, os sons e tudo o que ele conseguia observar. Ele era obstinado por resolver problemas e até mesmo na última página das suas anotações, já no seu leito de morte, quando qualquer pessoa normal já teria desistido da sua vida, Leonardo da Vinci, ao contrário, estava tentando resolver problemas matemáticos. E isso porque ninguém conseguiu provar a ele que ele deveria parar de fazer perguntas. Ele observava tudo que ele conseguia e utilizava as suas observações para executar trabalhos em diversas áreas. Da Vinci era tão obcecado por observar e querer conhecer tudo que chegava ao extremo de dissecar cadáveres só para entender melhor a anatomia humana e produzir as mais belas pinturas da humanidade, como a Mona Lisa e a Última Ceia, além de diversas outras. E essa característica vai contra o que muitas pessoas defendem em relação ao foco. O foco de estudar um único assunto, o foco de se especializar em uma única área, o foco em trabalhar com uma única coisa, o foco em se tornar um especialista, em escolher uma única faculdade, escolher uma única profissão para o resto da sua vida. Foi exatamente isso que Leonardo não fez. Todo o conceito de criatividade, e Leonardo talvez tenha sido um dos grandes professores de criatividade, foi justamente combinando diferentes áreas e conhecimentos da humanidade. Ele frequentemente cruzava estudos da ciência com a arte, diferentes disciplinas que fizeram dele não apenas um pintor, mas também um escultor, um desenhista, um engenheiro, uma pessoa que criou invenções de diferentes áreas da sua vida. Ele certamente, nos dias de hoje, seria rotulado como uma pessoa sem foco. E é justamente isso que muitas vezes nós precisamos. Precisamos estudar sobre coisas completamente diferentes. Você precisa ler sobre assuntos diferentes, frequentar lugares diferentes, fazer atividades diferentes, talvez ter mais de uma profissão, talvez ter mais de um trabalho. É justamente essa conexão de coisas e assuntos diferentes, essa falta de foco, por incrível que pareça,
que faz a criatividade florescer, que faz as coisas se conectarem e que faz grandes obras surgirem, como fez Leonardo da Vinci. Uma outra característica interessante é que ele não criava para outras pessoas. Ele não criava para agradar nem mesmo os patrões que estavam querendo contratar a sua arte. Aliás, muitas vezes ele se recusava a criar alguma arte que um grande patrão ou superior naquela época solicitava a ele. As pessoas estavam dispostas a pagar qualquer valor financeiro para que ele criasse uma obra para alguém, e ele só desenvolvia uma obra se ele realmente estivesse interessado por aquele assunto, por aquele trabalho. Ele achava muitas vezes que tinha coisas maiores a serem feitas, coisas mais interessantes para ele, mais importantes para ele, e ele não se interessava unicamente por dinheiro. Ele não estava preocupado em agradar outras pessoas. Ele se concentrava unicamente naquilo que ele estava fazendo e ele criava para ele. Ele criava para que aquela obra fosse boa e interessante para ele, sem se importar com o que as outras pessoas estavam pensando. Ele também começava pelos detalhes. Se você quiser ter um conhecimento sólido sobre as formas de um objeto, comece pelos detalhes e não avance para o próximo se não tiver gravado bem o primeiro na memória. Essa dica vem dos cadernos de Leonardo. Um outro ponto importante é que ele se distraía muitas vezes durante a sua vida. Mais uma vez, um conceito que vai contra a todo o ensinamento de produtividade de muitos gurus nos dias de hoje. Ele era uma pessoa que não tinha foco, ele era uma pessoa que procrastinava, e era justamente isso que fazia a criatividade florescer nele. Leonardo da Vinci era multidisciplinar, ou seja, ele pesquisava e tinha curiosidade sobre tudo. Ele queria entender como o mundo e como as coisas funcionavam e como a existência dele se encaixavam nesse funcionamento. Lembre-se, Leonardo viveu em uma época antes da Revolução Industrial. Não haviam escolas como nós conhecemos hoje. O conhecimento não estava encaixotado em compartimentos. Uma pessoa poderia muito bem viver a sua vida entendendo de matemática, português, música, artes, física e poderia conseguir enxergar os padrões do mundo e explicar as coisas através do somatório dessas diversas disciplinas. Mas a forma como nós entendemos o mundo é que se uma pessoa que gosta de artes, culturalmente, ela não pode gostar de ciência. E esse conceito está totalmente errado. É um preço alto que a Revolução Industrial nos fez pagar. E essa limitação não existia na época em que Leonardo da Vinci vivia. Leonardo não fazia distinção entre uma obra de arte e um trabalho científico. Ele pesquisava sobre o corpo humano para pintar quadros melhores. Uma passagem muito impressionante da vida de Leonardo foi quando se candidatou a um emprego em Milão. Ele queria trabalhar para o Duque de Milão. Então, enviou o seu currículo com 11 páginas. Nas 10 primeiras páginas, Leonardo descreveu como ele era um bom engenheiro. Descreveu as suas habilidades para construir máquinas, para construir armas, pontes, para desviar o leito de rios, e somente na 11ª página, na última página do seu currículo, Leonardo mencionou que também sabia pintar e fazer outros trabalhos artísticos.
Ele se via como mais um engenheiro do que como um artista. Seja praticando atividades científicas, matemática, física ou atividades artísticas, pintando, fazendo esculturas, Leonardo não distinguia a ciência das artes. Ele entendia o seu processo criativo como uma forma de entender e interagir com o mundo, criar coisas, muitas vezes resolver problemas. E era essa forma livre de pensar, sem se preocupar se estaria sendo rotulado como um artista ou um cientista, que libertava a mente de Leonardo para que a sua criatividade o auxiliasse a interpretar o mundo da forma brilhante como ele o fazia. E o mais irônico é que Leonardo da Vinci queria ser lembrado por ser um grande engenheiro e, na verdade, conseguiu impactar mais o mundo com a sua arte. E talvez seja esse o maior insight do livro e também da história e da vida de Leonardo da Vinci. Liberte-se do conhecimento em compartimentos. Se você é um cientista, sinta-se livre para explorar a arte. Os grandes cientistas fazem isso. Se você é um artista, sinta-se confortável estudando equações matemáticas, por exemplo, ou tentando entender alguma lei da física. Não tem nenhum problema nisso. Se você faz um curso técnico, tente fazer também alguma atividade artística. O ideal é enxergar o mundo e tentar entendê-lo sob diferentes óticas. Ser um procrastinador também é uma grande lição que este livro e que a história de Leonardo da Vinci traz, e que é justamente o contrário do que nós ouvimos muitas vezes nos conceitos de produtividade dos dias de hoje. Leonardo da Vinci era um cara altamente procrastinador. Ele não entregou e nem terminou a maioria das obras que ele começou. Muitas obras que as pessoas contratavam dele, ele simplesmente não entregava. Ou ele não entregava no prazo, as pessoas cobravam dele e ele simplesmente não entregava muitas das obras que ele iniciou o trabalho. Ele se interessava por assuntos diferentes, ele se desfocava, ele começava a estudar outras coisas, ele começava uma obra, parava, e depois de algum tempo ele retomava para aquela obra. A Mona Lisa talvez seja o exemplo mais clássico deste exemplo, uma obra que levou anos para ser concluída e só foi finalizada depois que ele morreu. Talvez se ele não tivesse morrido, ele estaria ainda lapidando e melhorando aquela obra. Ele sempre achava que não estava bom, que ainda não estava pronta, que poderiam ter mais retoques, mais melhoramentos, que ele poderia estudar mais sobre aquele assunto, ou simplesmente ele achava que não era mais o momento de focar naquela obra e ele focava a atenção dele em outro lugar. Ele era um procrastinador. Isso nós podemos trazer em diversas áreas da nossa vida. Talvez você esteja lendo neste momento um livro que não está mais te despertando interesse e você tem medo de deixar esse livro de lado. Você tem medo de procrastinar a leitura deste livro. Mas você poderia estar lendo talvez vários livros ao mesmo tempo. Você poderia deixar esse livro de lado agora, ler um outro livro e talvez daqui a um tempo voltar para esse livro que você parou de ler. Você talvez possa precisar procrastinar para entregar um trabalho, uma atividade que você precisa. Talvez você tenha que deixar para a última hora para começar a desenvolver a sua atividade, a sua tarefa, porque isso vai ser mais produtivo para você. Talvez você vai começar diferentes projetos, vai ter muitas ideias e vai, no meio do caminho, abandonar algumas ideias, abandonar algumas obras, abandonar alguns projetos para se dedicar naquele que mais estiver te chamando, despertando o interesse e a atenção naquele momento. A procrastinação é uma característica muito comum de pessoas criativas.
Pessoas criativas muitas vezes são curiosas, buscam conhecimento, buscam informação, muitas vezes não são pessoas muito organizadas e são pessoas altamente procrastinadoras. E a grande lição que nós tiramos disso é que nós temos que cuidar, assim como Leonardo, ele não entrou numa caixa e não seguiu os padrões da sociedade, nós temos que cuidar para não entrarmos nos padrões que muitas pessoas rotulam nos dias de hoje, tanto em relação ao foco, em um único trabalho que você tem que ter para a sua vida, em um único assunto que você tem que estudar, ou que você não pode ser um procrastinador, que você tem que entregar tudo que você começa, que você tem que terminar tudo que você começa. Se essas lições tivessem sido aplicadas pelo Leonardo da Vinci, certamente nós não estaríamos falando sobre ele neste momento, ele não seria lembrado nos dias de hoje, e ele não seria considerado um dos maiores gênios da humanidade. Então, questione, inclusive, os padrões que estão te contando nos dias de hoje. Espero então que você tenha gostado do Resumo Cast dessa semana. Se você ainda não assina o Resumo Cast no seu celular, entre em resumocast.com.br e lá temos todas as informações sobre como sincronizar automaticamente o recebimento de todos os nossos episódios toda a segunda-feira. Então acesse resumocast.com.br. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.